Para tudo que você está fazendo agora, eu te garanto que você vai querer assistir esse vídeo até o final. A bomba que nós estávamos esperando que fosse soltada pelo Elon Musk, na verdade foi publicada agora pelo Comitê de Assuntos Judiciários, pelo Congresso americano. Um documento mostrando as decisões ilegais e absurdas do Moraes de censura, do Alexandre de Moraes, sem fundamentação, o que vai totalmente contrário à nossa Constituição, ao Marco Civil da internet. Mas o pior do que isso, o que o relatório fala sobre Alexandre de Moraes. A situação está tão absurda que agora o Congresso americano já reconhece Alexandre de Moraes como um ditador e isso está documentado no que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, ó, um ataque à liberdade de expressão e administração e o silêncio da administração Biden. O caso do Brasil. Logo aqui eles entram no Brasil, logo no início tem uma introdução e aí vem a parte onde já começa a falar do Brasil. São 541 páginas. Eu vou falar da introdução e das principais decisões do Moraes sem fundamentação. Isso aqui é um escândalo que deveria tomar conta do Jornal Nacional do começo ao fim nesse domingo. Mas como eu sei que eles não vão fazer isso, você vai ver aqui. Em 2019, a Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo poderes para agir como investigador, promotor e juiz, tudo num caso só, all at once, tudo de uma vez só em alguns casos. Ao invés de usar o promotor, o Ministério Público ou um oficial da lei para abrir uma investigação, o então presidente da Suprema Corte, o Dias Toffoli, emitiu uma ordem garantindo à Suprema Corte a autoridade dela mesma abrir investigações. Esse mesmo presidente, um antigo presidente da Suprema Corte, já criticou abertamente esse tipo de decisão por ser contra a Constituição brasileira. Nessa ordem sem precedente, Toffoli selecionou um amigo da Suprema Corte Brasileira, do STF, Alexandre de Moraes, para conduzir essas investigações na corte. Moraes, Moraes que se juntou à Suprema Corte em 2019, Moraes tem sido descrito como um animal político com esperanças de ser um presidente do Brasil algum dia. Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. O superior, o TSE, né, no caso, é a mais alta corte no Brasil que monitora os processos eleitorais e frequentemente é a corte que emite ordens impondo a censura de suposta desinformação sobre eleições. Com esse novo extraordinário poder, com esse novo extraordinário poder, Moraes atacou críticos da direita e da esquerda com impunidade. Moraes repetidamente ordenou as plataformas das redes sociais para remover posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não quebrava as regras. E frequentemente sem dar a devida justificação ou fundamentação da sua decisão. Como outro exemplo, ele ordenou que agentes federais fizessem busca e apreensão em empresários em julho de 2019. Em adição, ele congelou contas bancárias e suspendeu as contas nas redes sociais. Previamente, Moraes tinha ordenado a Polícia Federal a invadir 10 endereços ligados a usuários das redes sociais que tinham criticado a corte. E aí uma parte mais interessante aqui, ó. Aqui tá falando que vai mostrar todas essas decisões e tudo mais, e aqui. Os documentos, as intimações, relatórios revelam que, desde 2022, o STF no Brasil, a Suprema Corte Federal, na qual Moraes servia como ministro, e o Superior Eleitoral do Brasil, no qual era liderado por Moraes, ele era o presidente, ordenou à empresa X, ou antigo Twitter, a suspender, a remover aproximadamente 150 contas numa popular plataforma das redes sociais, que é o X, né? Essa exigência de censura foi direcionada especificamente a críticos do governo brasileiro, membros conservadores do parlamento, jornalistas, membros do judiciário e até mesmo cantor gospel e estação de rádio. Em outras palavras, qualquer um com uma plataforma que criticasse o governo presente agora, no governo Lula. A Corte Brasileira, especificamente Moraes, justificou a censura com a base de que é necessário, apropriado e urgente parar a possibilidade de propagação do discurso de ódio. Discurso de ódio, subversão da ordem e encorajamento de quebrar as instituições e a normalidade democrática, bloqueando contas nas redes sociais. Frequentemente, essas ordens eram dadas para as plataformas com 2 horas para que fossem executadas e com multa de $20 mil, em torno de R$100 mil. E aqui fala um pouco sobre o caso icônico do Monark,
que nem de direita mas começou a criticar o Alexandre de Moraes, e aí tá. Em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes por censurar brasileiros. Aí aqui ele vai mostrar, aqui estão subsets, 300 contas de brasileiros que 300 contas que o governo brasileiro está atualmente tentando forçar o X a censurar. Então eles ainda estão tentando censurar. Vamos lá. Bolsonaro, Marco Duval, Alan Rick, alguns exemplos, né? Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Cristiano Brasil, Ed Raposo, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Elisa Robson, Flávio Gordon, Ludmila Lins Grilo, Marcelo Rocha Monteiro, Davi Sasser, uma rádio RCN. Aqui nós temos nesse relatório 22 ordens do Moraes com tradução, 23 ordens sem tradução e 37 ordens da Suprema Corte Brasileira emitida pela Suprema Corte Eleitoral. Tá? Então nós temos aqui 50, 80, 90 ordens de censura. Cada ordem pode ter 10, 5, 2 pessoas. E aqui alguns exemplos dessas petições. Então, eu vou mostrar para vocês, vou pegar um aqui, vamos pegar Nicolas Ferreira, certo? Nicolas Ferreira, que foi censurado várias vezes. Beleza, vamos lá. Aqui está uma decisão para censurar o Nicolas. Ela começa aqui. Dá uma olhada no absurdo que é isso aqui. Tudo sob sigilo, todos investigados sob sigilo, advogados sob sigilo. O problema é que nenhum desses tinham advogados na época porque nem sabiam da existência desse tipo de censura. E tá aqui, Nicolas Ferreira sendo censurado, Bárbara do Te Atualizei, como Monark, Patriotas, Nicolas. Ele simplesmente manda derrubar essas contas, todas essas contas, todos esses perfis, sem uma fundamentação. E aí fala, em vista da natureza de confidencialidade desses procedimentos, se torna necessário que espaços sejam tomados para manter a confidencialidade. Ou seja, não era para o Twitter falar que isso estava acontecendo por causa de uma decisão judicial. Olha que interessante. Está aqui, ó. Diante do caráter sigiloso desses autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Olha que absurdo. Não fala, não tem explicação. Aí tem lá, Paulo Generoso, outra pessoa. Não, aqui são 541. Se eu for mostrar todas aqui, a gente não sai daqui nunca mais. Nicolas Ferreira foi censurado mais de uma vez. Aqui está uma representação contra o Nicolas. Se eu botar meu nome, olha só, botar meu nome aqui rapidão. Geyer. Aqui está meu nome, como se eu tivesse falado que a OACB era, na verdade, a OAB, quando eu fui defender os presos do 8 de janeiro. Isso por ter defendido os presos do 8 de janeiro. Meu nome depois aparece de novo aqui, a tradução. Aqui, uma fundamentação para derrubar o meu perfil no Twitter, só que aí não tem fundamentação nessa decisão, simplesmente não tem. Só fala que tem que ir lá e derrubar. E esse perfil está derrubado até hoje, inclusive. Esse perfil aqui já... Cara, olha o absurdo. E são centenas de decisões como essa. Cara, vou colocar... Se eu colocar Bolsonaro, vai Zambelli. Não, cara, Carla Zambelli aparece... Meu Deus do céu. Ela aparece 29 vezes. A Carla Zambelli aparece aqui 29 vezes. André Valadão... Aqui censurada porque... não, teve censura. Deixa eu falar pra você, eu li um pouco disso aqui. Teve censura porque associou Lula a ditadores, teve censura porque associou Lula a ser a favor do aborto. As coisas mais absurdas que você possa imaginar. Tá aqui um documento do escritório de advocacia do Zanin. Tá, pedindo a censura do Nicolas Ferreira por causa desse post, onde ele fala faz o L. Olha o absurdo isso aqui. Pedindo a censura do Leandro Ruschel, porque ele associa o Lula a Maduro, como vocês podem ver aí. Venezuela, a ditadura da Venezuela. Isso aqui é um escândalo, gente. Ó. O mundo agora não tem mais dúvida. O Brasil é uma ditadura. A liberdade de expressão já não existe aqui dentro. E esse documento de 541 páginas publicadas mostram todas as decisões ilegais do Alexandre de Moraes sem fundamentação.
Ele decidia o que poderia ser dito e o que não poderia ser dito na internet. Ele, uma pessoa, decidindo o que as outras 217 milhões podem ou não podem falar, e se ele não gostar, busque apreensão, investigação, prisão e censura nas redes sociais. Se isso não for a definição de ditadura, eu não sei o que é. Compartilhe esse vídeo, galera.